como estão organizados os cuidados de saúde primários atualmente, do aparecimento aos dias de hoje. Vamos então fazer uma breve introdução, depois vamos falar um bocadinho sobre a história dos cuidados de saúde primários, e eles estão divididos, como vocês sabem, em primeira geração, segunda e terceira geração, que são os em vigor atualmente, e posteriormente a conclusão sobre o tema. Então, relativamente aos cuidados de saúde primários, nos discursos políticos sempre foram mencionados como a base do sistema de saúde e uma prioridade política, ou seja, os cuidados de saúde primários são assumidos como sendo uma prioridade do desenvolvimento da saúde em Portugal. A verdade é que, apesar disso acontecer e dos políticos reconhecerem essa importância, os números não correspondem. Ou seja, os números evidenciam tendências contrárias a tais declarações, sendo que os recursos humanos, por exemplo, cresceram. Sendo que os recursos humanos, por exemplo, cresceram muito mais no setor hospitalar do que nos cuidados de saúde primários, ou seja, têm sido contratados muito mais profissionais para os hospitais do que para os centros de saúde. Além disso, também até 1985, a proporção da despesa do Sistema Nacional de Saúde com os cuidados de saúde primários era superior a 50%, ou seja, mais de metade do investimento da saúde era direcionado aos cuidados de saúde primários. Porém, a partir desse ano, a situação inverteu-se, passando os cuidados hospitalares a consumir uma proporção cada vez maior dos recursos financeiros. Ou seja, temos vindo a diminuir o investimento nos cuidados de saúde primários, nos centros de saúde, sendo que esse investimento está a ser aplicado a nível hospitalar. Ou seja, será que este é um bom caminho? Será que isto faz sentido? Tendo em conta que os cuidados de saúde primários são a primeira abordagem, é onde nós devemos recorrer primeiro quando estamos doentes. Se não têm como tratar, ou seja, se não têm os recursos humanos e financeiros necessários para ajudar a população, é lógico que a população passa a ir diretamente aos hospitais, onde há esses recursos. E então acabamos por ter uma muito maior afluência a nível hospitalar, em vez de ter uma muito maior afluência nos cuidados de saúde primários, como deveria ser. Então, agora um bocadinho da história relativamente aos cuidados de saúde primários. O desenvolvimento em Portugal pode então ser dividido em 4 fases, e uma primeira fase desde 1971 até ao período do 25 de Abril, uma segunda fase do serviço médico à periferia, ou seja, é uma fase onde se começam a introduzir novas unidades de cuidados de saúde primários que vão desde a Revolução do 25 de Abril até 1982. Outra fase, que é a fase dos centros de saúde integrados, que se inicia em 1983, e também com a expansão do Serviço Nacional de Saúde, que foi criado em 1979, e a última fase, que é a fase atual, que é uma fase de transição, que ainda estamos em tempo de mudança. Neste período de 30 anos, ou seja, nesta evolução dos cuidados de saúde primários, que em Portugal tem 30 anos, os centros de saúde têm constituído a infraestrutura organizativa essencial destes, cobrindo todo o território nacional, ou seja, os cuidados de saúde primários, a sua representação é feita através dos centros de saúde que existem distribuídos por todo o nosso país. Então, quais foram os primeiros centros de saúde? Os de primeira geração. Então, em 1971, foram criados os centros de saúde associados ao que então se entendia por saúde pública, ou seja, na altura os centros de saúde dedicavam-se à saúde pública. E o que é que isto significa? O que é a saúde pública? É uma saúde dirigida à prevenção. Então o que é que se fazia nestes centros de saúde? Vacinação, vigilância de saúde da grávida e da criança, a saúde escolar, atividades da autoridade sanitária, ou seja, a nível
das regiões, o estudo da água, se era consumível ou não, este tipo de serviços, incluindo as relacionadas com o ambiente, lá está, e cartões de sanidade. Ou seja, basicamente, nesta altura, os centros de saúde foram criados para prevenção e para prevenção de doenças e manutenção da saúde pública. O perfil de atuação prioritariamente ligado então à prevenção e acompanhamento de alguns grupos de risco, ou seja, de pessoas com algumas doenças específicas, como por exemplo a tuberculose. O tratamento da doença aguda e os cuidados ditos curativos, ou seja, o tratamento de qualquer doença existente, ocupava um espaço diminuto no conjunto das suas atividades, ou seja, não era a nível dos cuidados de saúde primários que se curava. Essa atividade estava realmente limitada, ou era basicamente existente apenas nos hospitais. Nos centros de saúde apenas se prevenia a doença. Durante alguns anos coexistiram então separados dois estilos de práticas. A prática da área, com objetivos de promoção da saúde e com preocupações explícitas da qualidade dos processos, ou seja, a prática da saúde pública e da prevenção da doença, e a prática de cuidados imediatos de resposta à procura expressa dos doentes, traduzida em elevado número de consultas, visitas domiciliárias e tratamento de enfermagem, sem planeamento por objetivos de saúde e sem preocupações explícitas de natureza qualitativa, ou seja, na prática dos cuidados imediatos, o que não se preocupava muito com a qualidade, mas sim com o dar resposta imediata e com números. Isto na altura. Faziam-se então várias visitas domiciliárias pelos médicos, havia um elevado já número de consultas e tratamentos de enfermagem, e isto a nível de outra dimensão, mas a mais predominante era então a prática de saúde comunitária. Então esta prática de cuidados imediatos era muito deixada de parte. Existia nos centros de saúde, havia uma pouca dedicação, lá está, e daí sem preocupações explícitas de natureza qualitativa. Estes dois estilos complementavam-se em termos de necessidades de saúde e de expectativas dos utentes beneficiários, ou seja, havia uns que procuravam mais a prevenção, outros mais o tratamento então de doenças, sendo que a análise da evolução dos principais indicadores de saúde materno-infantil e da incidência das doenças transmissíveis evitáveis pela vacinação permite concluir que esta primeira geração foi, para a sua época e contexto, um sucesso notável. Ou seja, como se dedicavam muito mais à prevenção da doença e acompanhavam grávidas, as crianças, houve um grande sucesso na altura relativamente ao cuidado destes grupos específicos e à introdução da vacinação em Portugal. Relativamente à segunda geração, que entramos também na segunda fase, em 1983, surgem estes centros de saúde após a criação do Sistema Nacional de Saúde, que foi em 1979. Foram então criados os chamados Centros de Saúde Integrados, resultantes da simples mistura das principais vertentes assistenciais extra-hospitalares pré-existentes, ou seja, basicamente estes centros de saúde de segunda geração foram uma fusão entre aqueles mais preventivos e depois as atividades extra-hospitalares existentes de tratamento, os postos de serviços médico-sociais, os hospitais dos concelhos. Houve uma fusão então entre estas duas, entre os centros de saúde e estes postos hospitalares de assistência e tratamento, e foram então criados os centros de saúde de segunda geração. O único elemento novo introduzido neste modelo, ou seja, nada era novo, houve apenas uma fusão, a única parte nova foi a carreira médica de clínica geral, ou seja, surgiu mesmo uma carreira para médicos de clínica geral que até então não existia.
A nível central, este processo de fusão de duas linhas de serviço conduziu à criação, então, da Direção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários. Na prática, houve uma maior racionalidade formal na prestação de cuidados de saúde e na optimização de recursos. Se vamos fundir dois tipos de cuidados, vamos colocar no mesmo sítio a prevenção e o tratamento. Então, vamos diminuir o número de profissionais de saúde, por exemplo. Vamos diminuir o número de equipamentos, porque está tudo no mesmo local. Não precisamos ter dois em locais diferentes. Pronto. Então, houve realmente uma poupança de recursos nesta altura. Este modelo organizativo dos centros de saúde de segunda geração permitiu a afirmação da identidade das diversas linhas profissionais, em especial da carreira médica, lá está, porque houve uma específica para os cuidados de saúde primários, criou-se então esta especialidade que é específica de médico de centro de saúde, mas cedo se mostrou desajustada em relação às necessidades e expectativas dos utentes e das comunidades. Isto porquê? Há uma tutela centralista distante das sub-regiões, ou seja, centralizou-se mais os cuidados, deixando os cuidados de saúde primários, deixando de haver em determinados locais. Ou seja, se juntamos alguns, desaparecem onde estavam e as pessoas têm que se deslocar mais para conseguir aceder à prestação de cuidados. Houve então uma insatisfação, exaustão e desmotivação também de muitos dos profissionais de saúde, que tornando a área de prestação de cuidados maior, não é? Não há tanta proximidade da população e há uma desmotivação também da parte dos profissionais de saúde que não conseguem desempenhar com tanta qualidade o seu trabalho. Entretanto, surgem os centros de saúde de terceira geração, entre 1989 e 1991. Nesta altura, a Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral, lá está, criados anteriormente, conduziu um debate e consultas aos associados que deram origem a um conjunto de ideias e de propostas reunidas no chamado Livro Azul. Ou seja, neste Livro Azul, neste documento, estão reunidas todas as ideias e críticas que havia a fazer aos centros de saúde de segunda geração, com o objetivo de haver uma melhoria. E que, sem ser exclusivo, compilou então, lá está, as principais tendências nacionais e internacionais para o desenvolvimento dos cuidados de saúde primários em Portugal. Ou seja, houve um debate, houve uma reunião de profissionais que deram as sugestões e vamos pensar o que é preciso mudar. Surgiu então um novo modelo de gestão que permite recompensar os que mais e melhor trabalham. Isto é importante, é uma mudança radical a nível dos cuidados de saúde primários e do tipo de gestão que era praticada. Foi lançado o debate sobre a descentralização da gestão das sub-regiões de saúde para os centros de saúde, ou seja, anteriormente foi feita a centralização e agora a descentralização. Reorganização interna dos centros de saúde, associando a autonomia às responsabilidades profissionais na realização das estratégias e dos objetivos comuns. Portanto, isto aqui é só um resumo do que aconteceu nos centros de saúde de terceira geração e mais à frente agora vou explicar mais detalhadamente para perceberem o que é que isto realmente significa. Então, lá está, pensar, mudar porquê? Porquê que era preciso mudar da segunda geração para a terceira geração? Então, segundo os associados, lá está, da Associação de Médicos de Família, na altura, o que era preciso mudar? E segundo eles, ao dotar os centros de saúde de autonomia, ou seja, fazer com que os centros de saúde fossem mais autónomos, pudessem tomar decisões por eles mesmos e não dentro de um grupo muito centralizado, ou seja, tivessem que pedir autorização para tudo ao Ministério. A mudança essencial é de aproximar as decisões de gestão aos cidadãos e de permitir a sua participação na resolução dos problemas de saúde. Ou seja, o objetivo era que o centro de saúde fosse mais autónomo, permitindo aos cidadãos participar nas decisões que são tomadas, nas decisões de gestão e até a organização do centro de saúde. Esta capacidade de decidir, sendo mais adequada aos problemas locais, promove maior sentido de autoeficácia, confiança e autoestima profissional. Ou seja, os profissionais conseguem perceber quais os problemas que existem na comunidade onde estão inseridos e tomar decisões
para decisões de intervenção dos seus centros de saúde para melhorar a saúde nessas comunidades, sem estar à espera de pedir autorizações e sem ter que corresponder a um programa definido para vários centros de saúde numa área geográfica enorme, que se calhar essas intervenções não são eficazes ou não são essenciais na altura, naquela localidade em que este centro de saúde está inserido. Ou seja, a terceira geração veio trazer alguma autonomia e permitir a participação dos cidadãos nestas decisões tomadas no centro de saúde, porque são os cidadãos que vão informar os profissionais de saúde de quais as suas necessidades, e assim se podem formular intervenções mais pertinentes. Então, quem é que interessa participar nestas decisões? Como vimos anteriormente, as pessoas que mais podem contribuir para mudar os centros de saúde e melhorar os cuidados e prestados são os próprios profissionais e os cidadãos, a quem os cuidados se destinam, desde que sejam adequadamente envolvidos no processo de mudança, ou seja, desde que saibam de qual é o objetivo desta mudança e de que é que se trata. Os órgãos de gestão devem posicionar-se à retaguarda, facilitando e coordenando o trabalho das equipas multiprofissionais, promovendo o surgimento de lideranças locais, da criatividade e do empenhamento das equipas e dos profissionais. Ou seja, os órgãos de gestão, claro que devem acompanhar, vigiar a evolução dos centros de saúde, mas ficam à retaguarda e deixam os seus profissionais tomarem as suas decisões e vão avaliando se realmente essas decisões estão a ter resultados ou não. Então, como é que está organizado a terceira geração de cuidados de saúde primários? Relativamente aos centros de saúde, eles são dotados de personalidade jurídica, podem se constituir como centro de saúde ou como associação de centros de saúde, ou seja, há duas modalidades aqui na terceira geração de centros de saúde. Ou é um centro de saúde ou é uma associação de centros de saúde. Em ambas as formas, são pessoas coletivas de direito público, integradas no Sistema Nacional de Saúde, com autonomia técnica, aliás, Serviço Nacional de Saúde, peço desculpa, com autonomia técnica, administrativa e financeira e património próprio. Ou seja, têm dinheiro, não é? Podem tomar decisões e investir com o seu dinheiro para a sua população. As duas formas são iguais em termos de estrutura organizacional, variando apenas nos aspectos da direção e administração, tendo em conta que um é ele próprio e o outro tem vários, e há órgãos de gestão que é comum a todos eles, a todas essas associações. Estrutura organizacional continuando, cada centro de saúde é formado por, e lá está, agora o que é que surge? Já não é só um simples centro de saúde. Dentro de um centro de saúde existem várias unidades que atuam em diferentes áreas da prestação de cuidados, todas elas muito importantes. E todas estas unidades pertencem àquele centro de saúde e respondem perante o gestor daquele centro de saúde. Então, cada centro de saúde é formado por uma unidade de saúde familiar, o USF, que pode ter em número variável, ou seja, pode existir uma, duas, três, as que forem pertinentes de acordo com o número de população abrangida, unidade operativa de saúde pública, uma, unidade de cuidados na comunidade, uma, serviço de apoio administrativo e de apoio geral, uma unidade de meios de diagnóstico e tratamento de especialidades, que nem sempre existe, não é obrigatório, uma unidade de internamento, que também normalmente não existe e não é obrigatória, e uma unidade básica de urgência, também não obrigatória, cuja área de influência pode não coincidir com a do centro de saúde, ou seja, pode estar lá integrada uma área básica de urgência, mas que abrange outra área, além da área do seu centro de saúde em que está inserido. Então, em que é que consiste a unidade de saúde familiar que existe dentro do centro de saúde? E lá está, podem existir várias unidades de saúde familiares. É uma unidade elementar de prestação de cuidados de saúde à população, identificada em lista de utentes por inscrição nos respectivos médicos de família. Ou seja, é como se fosse o centro de saúde antigo. Não é? É um sítio que tem determinados médicos de família, tem vários, e que tem os seus doentes alocados a cada médico de família. A novidade é que, além de terem um médico de família, têm também um enfermeiro
de família. Ou seja, as unidades de saúde familiares estão organizadas por, existem, imaginem, 4 médicos de família nesta unidade. E existem 4 enfermeiros de família que trabalham diretamente com esses médicos. Ou seja, a equipa é formada por médico de família e enfermeiro de família, que trabalham sempre em conjunto. O que é que isto vai permitir? Conhecer muito mais os utentes, tirar um bocadinho do trabalho ao médico, para que ele consiga, e o enfermeiro dá a resposta a muito mais necessidades da sua população, e o médico, se calhar, tem mais tempo para ter mais consultas, enquanto o enfermeiro consegue, por exemplo, fazer as consultas de saúde materna, saúde infantil, e claro que vai trabalhando com o médico para chegarem à satisfação do utente de acordo com as suas necessidades. Claro que os auxiliares de saúde também estão presentes nas unidades de saúde familiar, não existindo um para cada médico de família e enfermeiro. Ou seja, existem, de acordo com a dimensão da unidade de saúde familiar, existem vários auxiliares de saúde, mas estes trabalham em equipa respondendo às necessidades da equipa médico e enfermeiro. Não existe um para cada. Objetivos das unidades de saúde familiar são estabelecidos individualmente por cada USF nas diversas fases do ciclo da vida da pessoa e da família. O que é que isto significa? São as equipas multidisciplinares de cada USF que determinam os seus objetivos, por exemplo, anuais. O que é preciso fazer? É preciso aumentar o número de visitas domiciliárias? Temos uma população muito idosa e dependente e precisam que se aumente a ida à casa para a prestação de cuidados. É preciso investir mais. Estamos com um elevado número de a ausência de vacinação. Precisamos de estimular mais as pessoas a serem vacinadas, estão a falhar. Então é preciso investir nisto. Existem várias formas de intervenção de acordo com cada população. E esta terceira geração que vai permitir, ou que veio permitir, foi adequarmos os cuidados à nossa população local. E isto realmente é a grande novidade e que tornou os cuidados de saúde primários mais eficazes quando organizados desta forma. A equipa e o trabalho em equipa deste tipo de unidades, das unidades de saúde familiares. É uma equipa multiprofissional que inclui médicos, enfermeiros, secretárias clínicas e pessoal auxiliar. Cada equipa desenvolverá os instrumentos de coesão e ação, nomeadamente são feitos planos individuais explícitos e discutidos na equipa. Plano de equipa acordado, explícito, negociado com a direção técnica e orientado para a satisfação das necessidades dos utentes, ou seja, são feitos planos que estão depois discutidos com a direção, de forma a serem tornados, de forma a serem assumidos pela instituição. São definidas áreas de contratualização. O que é que isto significa? O que é que nós precisamos para satisfazer os nossos utentes a nível externo? Por exemplo, consultas hospitalares. Isto é uma forma de contratualização. Os centros de saúde, as unidades de saúde familiares não conseguem dar resposta a determinadas especialidades, não é? Porque no centro de saúde só existe a medicina familiar. Então, o que é que precisamos de contratualizar fora? Onde é que precisamos de investir mais? Para onde é que encaminhamos mais doentes? Indicadores também de monitorização e avaliação do desempenho da equipa, de acordo com os parâmetros e objetivos definidos nos respectivos planos. O que é que isto quer dizer? Então, são definidos planos pela equipa que são tornados reais pela gestão. Então, está definido este plano. Agora, como é que eu vou avaliar a minha equipa? De acordo com o sucesso deste plano, de acordo com a realização de atividades realizadas pela equipa, atividades que estão definidas neste plano. Um exemplo mais, se calhar, prático e fácil de perceber. Imaginem que temos uma área onde há uma população idosa e dependente muito numerosa. Então, é identificada a necessidade de fazer, de acordo com o número de utentes que tem o USF, é identificada a necessidade de fazer X visitas domiciliárias por mês.
Se a equipa atingir este objetivo, ganha X. Se conseguir ultrapassar, ganha X. Se não fizer, se não cumprir, só fizer metade, ganha Y. Pronto. E é assim que são feitos os pagamentos a estas equipas das unidades de saúde familiar. Ou seja, há um estímulo monetário. Se eu conseguir alcançar os objetivos, eu sou recompensado por isso. E isto é que veio fazer funcionar também esta nova prática de centro de saúde, porque vamos compensar os profissionais que mais e melhor trabalham. Claro que também há aqui indicadores da qualidade, não é só números. E de acordo também com, isto é um cruzamento de dados, existem vários critérios para se ganhar determinado prémio. E é assim que funciona as unidades de saúde familiares, de modelo B. Depois, mas aí já vamos entrar em muito pormenor que para vocês acho que não faz sentido. Mas as USFs de modelo B é que ganham estes prémios. A do modelo A foi num período de transição, e ainda existem algumas, foi no modelo de transição para se testar este tipo de gestão, mas sem recompensação, ou seja, sem prémios, sem recompensas. As de modelo B é que então estão organizadas desta forma e ganham prémios de acordo com o seu desempenho profissional. E todos ganham prémios, desde a administrativa ao auxiliar, à enfermeira e ao médico, está bem? Os prémios são distribuídos de acordo com uma determinada percentagem definida por toda a equipa. Não é só para o médico ou só para o enfermeiro, não, é para toda a equipa. Então, continuando nas unidades de saúde familiares, há uma orientação para os utentes e para a comunidade. Pequenas unidades multiprofissionais, lá está, organizadas por listas de utentes, por pequenas áreas geográficas, e que intervém então na comunidade no seu conjunto, ou seja, também intervém em nível de saúde pública e prevenção. Privilegia a liberdade de escolha do médico. Os utentes podem escolher o seu médico de família, podem trocar de médico se assim o quiserem neste tipo de unidades. Permitem melhor conhecimento e intervenção no terreno, reduzindo desigualdades e indo ao encontro dos mais vulneráveis. Lá está. Porque são os profissionais daquela localidade que vão definir qual o plano anual essencial para aquela população. O que é que aquela população necessita? Então são esses indicadores, são essas intervenções que eu vou definir para o ano seguinte. Lá está. Voltando um bocadinho atrás, se calhar é melhor andar aqui para recapitular. Ai, peço desculpa, se estou a andar muito rápido. Aqui, pronto. Isto, estávamos a falar então das unidades de saúde familiares. Agora vamos falar das unidades operativas de saúde pública, porque como vimos anteriormente, cada centro de saúde tem várias unidades dentro dele. Então, a unidade operativa de saúde pública é o serviço de saúde pública de um centro de saúde, resultante em parte da reorganização dos recursos ligados às atividades desta área, já existentes e dispersos pelos atuais centros de saúde. Ou seja, os centros de saúde que existiam anteriormente já tinham um serviço de saúde pública, mas que não estava organizado desta forma, não tinham uma unidade que dentro do centro de saúde se dedicava especificamente a problemas de saúde pública. E isto é muito importante, porque assim, o que é que esta unidade permite? Que existem profissionais, profissionais especializados na área da saúde pública e prevenção de doenças. A saúde pública estuda o ambiente envolvente da população, diagnostica algum problema de saúde pública, ou seja, algum problema que existe naquela população que é comum a todos os seus cidadãos. Por exemplo, estou-me a lembrar agora na zona do Seixal, na margem sul, aliás, Pai Pires, existe uma siderurgia, não é? A Siderurgia Nacional, que trabalha com ferro e o trabalho que é feito polui imenso o ambiente. Aquela população tem um problema de saúde pública que é comum a todos os seus cidadãos da área envolvente relativamente a problemas respiratórios, porque é libertado por este tipo de fábricas, não é uma fábrica, mas por este tipo de
de empresas, é libertado uns pós muito fininhos, e nas casas em volta vê-se perfeitamente que ficam cobertos de preto as varandas, este pó muito fininho, que é muito prejudicial às nossas veias respiratórias. Por exemplo, isto é um exemplo de saúde pública que, neste caso, será vigiado pela Unidade Operativa de Saúde Pública do Centro de Saúde do Seixal, que tem várias unidades e uma delas é esta. Então, esta unidade tem como missão conhecer e monitorizar o estado de saúde da população e os seus determinantes, assegurando a função do Observatório de Saúde Local, ou seja, observam a saúde local e transmitem informação a quem direito. Depois, outro tipo de unidade existente nos centros de saúde é a unidade de cuidados na comunidade, o CC. Este tipo de unidade tem como missão a prestação de cuidados de enfermagem e de apoio psicossocial de base geográfica e domiciliária, com a identificação e acompanhamento das famílias em situação de maior risco ou vulnerabilidade de saúde. Lá está, vamos dar resposta então aos mais vulneráveis, em especial quando existam grávidas, recém-nascidos, pessoas com marcada dependência ou com doenças que requeram acompanhamento mais próximo e regular. Ou seja, é uma unidade que se dedica à prestação de cuidados daqueles que necessitam especialmente, que estão mais vulneráveis, que não têm posses para a sua gestão familiar, daí estar integrado o apoio psicossocial também, e que ajudam este tipo de famílias, orientam este tipo de famílias, veem que respostas é que eles precisam e tentam providenciá-las. Portanto, é uma unidade dedicada aos mais vulneráveis e à população em risco. Depois temos a unidade básica de urgência, que nem sempre existe. Existem em alguns centros de saúde, prestam os cuidados com caráter urgente, articulando-se com a Rede Nacional de Urgência e Emergências, fazendo parte do Sistema Integrado de Emergência Médica. Ou seja, além de estar integrado no centro de saúde, mas pertence ao Sistema Integrado de Emergência Médica. Estas unidades foram criadas em zonas de território continental, onde a acessibilidade aos hospitais em tempo útil pode não ser adejável, ou seja, pode não estar garantida. Nem todos os centros de saúde têm estas unidades básicas de urgência, só aqueles em que, de acordo com a posição geográfica e o acesso ao hospital mais próximo, não conseguem aceder em tempo útil, e então foram criadas estas unidades básicas de urgência. Em suma, a formalização da personalidade jurídica, ou seja, a alteração da gestão dos centros de saúde com autonomia administrativa e financeira, foi essencial para o sucesso do processo de maturação organizacional, ou seja, para se conseguir esta autonomia que lhes foi dada, foi essencial para se conseguir um sucesso na sua organização e implementação. As pessoas que mais podem contribuir para melhorar os centros de saúde, não haja dúvida que somos nós, os profissionais de saúde, que lá trabalhamos, desde que tenham poder para tal. Ou seja, se eu não tivesse poder para tal, eu não conseguia mudar, não conseguia implementar as intervenções que eu achasse necessárias para a minha população. Agora já não é assim. Agora nós conseguimos, em equipa, determinar quais são as intervenções mais pertinentes para a nossa população. Daí que seja necessário combinar os princípios da descentralização com iniciativas de melhoria de qualidade, promovendo a emergência de lideranças locais e a criatividade e empenhamento das equipas e dos profissionais. Ou seja, só com equipas empenhadas, com profissionais de saúde interessados, é que vamos conseguir fazer com que estes centros de saúde tenham sucesso. Uma coisa importante, neste momento existem ainda centros de saúde de segunda geração em alguns locais, não são todos de terceira geração. Estamos a trabalhar, está-se a trabalhar para que sejam criadas mais USFs, já existem várias USFs, mas existem muitas outras que já foram formadas, houve equipas profissionais que se juntaram para formar USFs, mas precisam de aprovação
governamental, ou seja, do Ministério da Saúde. Isto ainda está tudo numa fase de mudança. Ainda existem já sítios em que funciona muito bem este modelo de centros de saúde com várias unidades e, inclusive, com USFs, mas, por exemplo, um que eu conheço particularmente, o Centro de Saúde do Seixal, tem USF, mas tem centro de saúde de segunda geração, ou seja, sem ser USF. Tem 2 USFs, se não me engano, pronto. Mas tem USFs e depois ainda tem um centro de saúde que funciona como antigamente. Ou seja, neste momento existem as duas coisas que muitas vezes entram em conflito. Está-se a estudar ainda se está a estudar as respostas, se são de sucesso, se não. Lá está, existem ainda USFs de modelo A que não são recompensadas e de modelo B que são recompensadas. Isto traz também muitos conflitos, não é? Porque uns estão a fazer o mesmo trabalho, têm a possibilidade de receber prémios de acordo com o seu desempenho e outros não. Neste momento ainda os cuidados de saúde primários a nível de gestão estão ainda muito baralhados. Existe ainda muita coisa em simultâneo e está-se a tentar normalizar e chegar a uma uniformidade relativamente a estes centros de saúde de terceira geração, com várias unidades integradas, inclusive com as USFs, para tratamento, prevenção da saúde primária. Como isto ainda está, lá está, muito desorganizado, muitas vezes o que acontece é que há muita população sem médico de família e que acabam por recorrer muito mais aos hospitais do que aos centros de saúde, porque ainda não conseguem ver nos centros de saúde uma resposta aos seus problemas. E pronto, está terminada esta apresentação. Não sei se, eu sei que este tema é um pouco confuso, porque a nível de gestão de centros de saúde, lá está, como não está tudo ainda bem definido e só existem estes, torna-se um bocadinho confuso. O que é importante é saber que existiram 3 gerações de centros de saúde, que estamos a evoluir, que neste momento qual é o objetivo, para onde é que se caminha, para os tais centros de saúde com diversas unidades para dar resposta aos vários tipos de população que temos numa determinada área geográfica, que conseguimos chegar àqueles mais vulneráveis, que conseguimos definir quais as intervenções mais pertinentes para a população onde está inserido o centro de saúde, que o auxiliar de saúde participa nesta prestação de cuidados, que se trabalha muito mais em equipa e que se pode recompensar quem trabalha mais e melhor. São estes os pontos fulcrais desta parte da matéria dos cuidados de saúde primários. É saber que houve uma evolução grande, uma evolução muito grande, que houve muitas mudanças neste caminho de 30 anos, e que, onde é que estamos agora? Qual é a parte em que estamos agora? É importante para vocês perceberem como é que é gerido, de forma também a, se um dia quiserem trabalhar na área de cuidados de saúde primários, saberem como é que está organizado e se puderem trabalhar para uma determinada unidade, saberem se é unidade de saúde familiar ou não, qual é a diferença, se isso vos interessa ou não e que tipo de trabalho é feito nessa área. Outro ponto também fulcral é que, sem dúvida, os cuidados de saúde primários são o início, não é? O início dos cuidados de saúde e que, se funcionarem bem, conseguem satisfazer a sua população e tirar muita afluência aos hospitais, que neste momento estão em ruptura, estão cheios, tanto a nível de urgência como depois internamento, ou seja, falta alguma coisa na parte dos cuidados de saúde primários, não é? Falta, se calhar, prevenção e acompanhamento de determinadas doenças, de forma a não agudizarem ao ponto de terem que ir ao hospital, e falta muitas vezes também aqueles doentes que recorrem às urgências hospitalares com muita frequência, obterem respostas nos cuidados de saúde primários e então vagarem as urgências dos hospitais de forma a que possam dar resposta àqueles que realmente têm um problema urgente ou emergente. Não sei se têm alguma dúvida, podem fazer as questões que quiserem agora.